Fala, meus consagrados, tudo bem com vocês? É Bicho Folha aqui e hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre conservação da energia mecânica. Eu já fiz vídeo sobre esse conteúdo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você já assistiu e agora quer colocar em prática, hoje nós vamos fazer tudo isso, beleza? Então, aguarda após a vinheta e roll! Então, pelo princípio da conservação da energia mecânica, dado dois pontos distintos de uma trajetória, nós podemos afirmar que a energia mecânica ela se conserva. O que isso significa? O que significa falar que a energia mecânica se conserva? Significa que a energia mecânica lá no ponto A tem que ser igual à energia mecânica lá no ponto B. Então vamos pegar, por exemplo, esse carrinho que está subindo uma ladeira. Lá no ponto A, como é que eu calcularia a energia mecânica? Lá no ponto A, a energia mecânica vai ser a componente da energia cinética mais a correspondente à energia potencial gravitacional. A energia cinética lá no ponto A, a gente calcula como massa vezes a velocidade do carrinho lá no ponto A ao quadrado dividido por 2. E energia potencial é a massa do carrinho vezes a gravidade multiplicado pela altura lá no ponto A. Da mesma forma, depois que o carrinho subiu até o topo da ladeira, a energia mecânica lá no ponto B é calculado pela energia cinética lá no ponto B mais a energia potencial que esse carrinho adquiriu quando ele chegou no topo da montanha. Então, a energia cinética vai ser a massa vezes a velocidade do carrinho lá no topo da montanha, ao quadrado, dividido por 2, mais a energia potencial, que é massa vezes a gravidade, multiplicado pela altura. Altura desde o térreo até o topo da montanha. Beleza? Então, vamos lá, vamos ver um exercício aqui. Exercício número 1 do Instituto Federal da Bahia, um exercício que foi adaptado. Nós temos a seguinte situação. Um corpo ele é abandonado do alto de um plano inclinado, conforme a figura abaixo. Considerando as superfícies polidas ideais, a resistência do ar nula, ou seja, não existe forças dissipativas atuando nesse meio, então nós podemos utilizar o teorema da conservação da energia mecânica. E 10 metros por segundo ao quadrado como a aceleração da gravidade local. Então, nosso G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor aproximado da velocidade com que o corpo atinge o solo. Então, qual que é a velocidade que esse corpo atinge quando ele chega lá no solo? Então, é uma bolinha que está descendo uma rampa e ele quer saber qual é a velocidade que ele chegou na base da nossa rampa. Beleza, vamos lá. O que o exercício nos deu de informação foram essas, a gravidade, só a gravidade. Mas nós podemos observar pela figura que ele nos dá também a altura dessa rampa, que é de 20 metros, e a distância aqui de base que tem essa rampa é de 45 metros, o nosso comprimento da rampa. Então nós vamos considerar que o ponto inicial seria quando a bola estava lá em cima da rampa, quando ela começa a descer. E de ponto final, quando a bola já chega no final da rampa aqui na base. Então, pelo princípio da conservação da energia mecânica, a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial vai ser a energia cinética, que é mv ao quadrado dividido por 2, mv inicial, mais
a correspondente à energia potencial gravitacional, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura lá no topo da nossa rampa. Isso tem que ser igual à energia mecânica final, que é massa vezes velocidade final ao quadrado, dividido por 2, mais a energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes a altura final. Ótimo. Agora, pense comigo. Quando a bola está no topo da rampa, ela estava lá em cima na rampa, qual que é a velocidade dela? É nula, ela estava parada. Depois que ela começa a realizar movimento. Mas lá no topo da nossa rampa, a velocidade é nula. Então, essa componente aqui de energia cinética no topo da nossa rampa, ela é nula, ela vale zero. Não tem energia cinética lá porque não tem movimento da bola. Enquanto que na base da nossa rampa, qual que é a altura na base? Ela é zero. A altura é zero, é igual a zero. Então, a energia potencial gravitacional lá na base, quando a bola chega no final da nossa rampa, ela é zero, porque a altura lá também vale zero. Então, sobrou só quem? Sobrou só a energia potencial gravitacional lá no topo da nossa rampa, e ela tem que ser igual à energia cinética quando a bolinha chega no final da rampa, quando ela termina de descer toda a rampa. Quem a gente quer encontrar é essa velocidade final, que é um termo que está aqui elevado ao quadrado. Então, se você observar, tem o massa de um lado e o massa de um outro na nossa equação. Eu posso cortar a nossa massa. Sobrou só quem? A gravidade vezes a altura. Isso é igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes a altura lá no topo da nossa rampa. Logo, velocidade final é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura inicial. Substituindo os termos, porque nós sabemos qual que é essa altura e nós sabemos qual que é a gravidade, o exercício já nos deu. Então, velocidade final é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a nossa altura, que vale 20 metros. Velocidade final é igual a raiz de 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 20, 400. E a raiz de 400 é igual a 20. Unidade medida para velocidade é metros por segundo. Então, voltando lá na nossa alternativa, a resposta correta seria a alternativa C, 20 metros por segundo ao quadrado. Exercício número 2, feito pelo Instituto Federal de São Paulo. É um exercício teórico, ele nos diz o seguinte: um atleta de salto com vara, durante sua corrida, para transpor o obstáculo à sua frente, vai transformar sua energia, não sei qual, em algum outro tipo de energia. Devido ao quê? Devido ao ganho de altura e, consequentemente, a alguma coisa de sua velocidade. As lacunas do texto acima são correta e respectivamente preenchidas por alternativa A, B, C, D ou E. Então, primeiro a gente tem que entender essa questão. Nós temos aqui um atleta que ele está correndo. Se ele está correndo, ele está com velocidade. À medida que ele corre, ele ganha mais velocidade. Então, se ele está correndo, ele está com alguma velocidade, ele tem que tipo de energia? Energia cinética. Porque energia cinética é aquela que está associada com o movimento. Então, ele sai correndo, chega a um certo ponto e ele dá um salto. Então, quando ele dá um salto, ele deixa de correr, porque ele não vai ter contato do pé dele com o chão, mas ele começa a ganhar altura para poder passar por cima daquele obstáculo, para poder transpor o obstáculo.
Então, se ele está ganhando altura, quer dizer que ele está ganhando energia potencial. Então, nós tínhamos energia cinética devido ao ganho de velocidade que ele estava correndo. E essa energia cinética começa a ser transformada em energia potencial. Ele começa a ganhar altura para passar por aquele obstáculo. Então, nós podemos saber de cara aqui que é transformação de energia cinética em energia potencial. Então, à medida que ele começa a aumentar de altura, então se você pegar uma filmagem, por exemplo, quando a gente joga uma bolinha para cima. Quando a gente joga uma bola para cima, você observa que à medida que a bola começa a subir, ela está ganhando altura, mas ela está perdendo velocidade. A velocidade dessa bolinha, quando ela começa a subir, ela vai diminuir. Chega um certo ponto que ela chega na altura máxima que ela consegue subir, ela para. E aí começa a descer. Então o que acontece com a velocidade dessa bolinha quando eu jogo ela para cima? Ela está ganhando altura, mas ela está perdendo a velocidade. Chega um certo ponto que ela para de subir e começa a descer. E, consequentemente, a diminuição da sua velocidade. Logo, a alternativa correta seria a alternativa C. Cinética, potencial e diminuição da velocidade. Energia cinética sendo transformada em energia potencial e, consequentemente, há uma diminuição da velocidade, porque ele sobe e aí chega lá em cima, ele para e começa a descer novamente. Beleza? Então, exercício 2, alternativa C. Exercício número 3 da Universidade Estadual de Goiás. Esse exercício diz o seguinte: em um dado experimento que valida a conservação da energia mecânica, um objeto de massa igual a 4 kg colide horizontalmente com uma mola que estava relaxada, de constante elástica de 100 Nm por metro. Esse choque a comprime 1,6 centímetros. E ele pergunta qual que é a velocidade em metros por segundo, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades, desse objeto antes de se chocar com a mola. Então nós temos a seguinte situação: esse objeto ele estava com alguma velocidade e ele colidiu com a mola. Então imagina que eu tenho uma mola aqui, eu tenho uma bolinha ganhando velocidade, estava com alguma velocidade, e quando ela colide com essa mola, o que vai acontecer com essa mola? Ela vai ser comprimida. Então, imediatamente, quando ele colide com essa mola, ela é comprimida. E o quanto que ela foi comprimida? 1,6 centímetros. Então, ele nos dá de informação que constante elástica é de 100 newtons por metros, a massa da bolinha é de 4 kg e a velocidade inicial é o que ele pretende descobrir, nos pede para descobrir. Ele disse que esse experimento ele valida o princípio da conservação da energia mecânica. Então, nós vamos utilizar esse princípio aqui no nosso exercício. Então, pelo princípio da conservação da energia mecânica, nós temos que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Qual que seria a energia mecânica inicial? De quando ela encostou na nossa mola, aquilo ali é a nossa energia mecânica inicial. Então, quando a mola estava totalmente relaxada, que é no momento que a bola encosta na mola, qual que é a posição da mola? É a posição 0. Nessa posição a mola estava na posição 0 e depois ela comprimiu até 1,6 centímetros, ok? Então, primeiramente nós temos que fazer uma certa conversão. Qual é a conversão? A conversão dessa posição da mola, né? O nosso X, que é o quanto que a nossa mola foi comprimida, ele está em unidade de centímetros. Então nós vamos ter que fazer uma conversão. Eu já dei vídeo sobre notação científica, existem várias formas de fazer essa conversão, cada um usa a forma que achar mais
Fácil. Eu vou utilizar a forma que é mais, digamos que, elegante de se dizer, uma forma mais formal, que é você considerar esse Czinho que aparece junto com o metro como uma abreviação de uma potência de 10. Que potência é essa? 10 elevado a menos 2. Então esse C é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Então 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Isso é igual a 0,016 metros. Então, a nossa deformação da mola, que é o nosso x, é de 0,016 metros. Então, já está no sistema internacional. Beleza, agora a gente já pode realizar os cálculos. A energia mecânica inicial, o que nós tínhamos de energia envolvida nesse exercício? Nós tínhamos a velocidade da bolinha, que tem aí no caso energia cinética, e energia potencial elástica, que é a energia potencial da nossa mola. Então, utilizando o teorema da conservação da energia mecânica, nós temos que a energia mecânica inicial, que é a energia cinética, porque energia cinética, porque a bolinha estava com uma certa velocidade, mais energia potencial, aqui energia cinética inicial, vou colocar uma letra I aqui, mais energia potencial, mas qual energia potencial? Potencial gravitacional? Não, nós não temos variação de altura, mas nós temos a energia potencial elástica associada com a nossa mola. Então, energia potencial elástica inicial. Vou colocar um izinho aqui do lado. Isso tem que ser igual à energia mecânica final, que é a energia cinética final mais a energia potencial elástica final. A energia cinética inicial é a da bolinha, que a gente calcula como m vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, mais energia potencial elástica, que é a constante elástica da nossa mola, multiplicado pela sua deformação ao quadrado, deformação inicial, dividido por 2. Isso tem que ser igual à energia cinética final, que é a massa vezes a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, mais a nossa energia potencial elástica final, que é K, vezes a deformação final ao quadrado, dividido tudo por 2. Só que, o que nós podemos anular? Quais os termos que nós podemos anular? Inicialmente, quando a bola colide com a nossa mola, qual que é a energia cinética? Aí nós ainda não sabemos, a gente não sabe qual que era a velocidade dela, inclusive é o que nós precisamos calcular, a velocidade inicial da nossa bola quando ela encosta na nossa mola. Então na posição 0, quanto que vale esse x inicial? 0, 0 ao quadrado, 0, 0 vezes k, 0, 0 dividido por 2, 0. Então todo esse termo aqui de energia potencial no inicial vale 0. Da mesma forma, quando essa bola começa a comprimir a nossa mola, o que acontece? Chega um ponto que a mola para de ser comprimida e aí ela tende a voltar para o seu estado original. Então, quando a bola encosta no momento final, que é a nossa energia cinética final, o que acontece com a velocidade? É nula. Então, nesse momento que a mola comprimiu por 1,6 centímetros, qual que é a velocidade da bolinha? Ela é nula. Ela para e depois ela começa a voltar com o seu movimento, no sentido contrário. Então, nesse momento aqui, a velocidade é nula, que a bola para. Então, se a bola parou, qual que é a energia cinética no momento que ela para? É 0. Por quê? Porque a velocidade dela é nula. Então, esse termo aqui de energia cinética da nossa bolinha final é 0. Quem que sobrou?
a energia cinética no momento inicial, que é m vezes velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Isso tem que ser igual à nossa energia potencial elástica final. Kx ao quadrado sobre 2, o que faz todo sentido. Nós temos energia cinética sendo totalmente transformada em energia potencial elástica. A energia cinética que a bolinha tinha lá no início, quando ela encosta na mola, se transformou totalmente em energia potencial elástica, comprimindo essa mola por 1,6 centímetros. Beleza? Então, quem nós podemos tirar aqui? O nosso 2. Temos 2 nos dois lados da equação, nós podemos retirar esse termo. Para simplificar nossa expressão, sobrou quem? Massa vezes velocidade final ao quadrado é igual a nossa constante elástica vezes a deformação ao quadrado. Velocidade final ao quadrado é igual a Kx final ao quadrado dividido pela nossa massa. Eu sei quem é massa, é 4 kg, eu sei quem é K, é 100 Newton por metros, e eu sei quem é X, que é 0,016. Então já posso substituir esses números na nossa expressão. Nós temos que a velocidade final ao quadrado é igual a 100 vezes 0,016 ao quadrado, isso tudo dividido para a nossa massa, que é 4 kg. O resultado de toda essa expressão aqui vai dar velocidade final ao quadrado 0,0064. Bom, agora basta nós tirarmos a raiz desse número. Velocidade final é igual a raiz de 0,0064. Tirando a raiz quadrada desse número, você chega no seguinte valor. Velocidade final vai ser 0,08 metros por segundo. Tá difícil para escrever aqui. Metros por segundos, que é unidade de medida, metros por segundo. Fechou? Então vamos ver qual que seria a alternativa correta. Alternativa C, 0,08 metros por segundo seria a velocidade. Meus consagrados, então é isso. Terminamos aí mais uma bateria de exercício sobre energia mecânica. Eu espero ter contribuído aí para os seus estudos, mas não se esqueça, deixe seu like, isso ajuda demais meu trabalho, e já se inscreve no meu canal também, para que o canal possa crescer e eu possa ter mais condições de produzir mais vídeos ainda como este para vocês. Beleza? Herbert Folha aqui e foi!